Olá, galerinha. Bom, turma, hoje nós vamos trabalhar potenciação, tá? O nosso último assunto que nós trabalhamos na nossa aula virtual foi divisão, certo? Tivemos aí uma semana de recesso, então estamos de volta com as nossas aulas remotas. Então, vamos trabalhar. Então, potenciação. Vamos começar aqui com algumas situações para a gente tentar entender o que significa essas potenciações. O que é uma potenciação? Tá? Então, nós temos aqui o primeiro probleminha. Né? Lembrando, gente, tá? Tudo isso aqui é retirado do nosso livro didático, tá bom? Todo mundo recebeu lá na escola. Então, nós temos aqui, considere as seguintes situações a seguir. Como é que eu faço para representar matematicamente o número de casas de um tabuleiro de xadrez? Gente, vamos imaginar. Né? O tabuleiro de xadrez está aqui na figura, né? Aqui é a nossa figurinha. Então, como é que ele vai fazer para representar matematicamente o número de casas do tabuleiro de xadrez? Lógico que eu posso contar as casas e dizer, tem 64, beleza? Mas a gente pode usar uma outra forma para representar matematicamente essa quantidade de casas. Como? Se a gente contar aqui, ó, desse lado a gente pode chamar aí de colunas, né? Nós vamos ter aqui exatamente 8 quadrinhos. Então eu tenho 8 quadrinhos na posição vertical. Na posição horizontal, eu vou ter a mesma quantidade de quadrinhos, ou seja, eu tenho 8 na vertical e eu tenho 8 na horizontal. Claro, gente, né? Na quantidade de quadrinhos por linhas, digamos assim. Tá bom? Então, o que acontece? Se a gente observar, o que foi que nós encontramos aqui? Nós encontramos o número 8 repetido 2 vezes. Então, ele diz aqui, ó, ele tem 8 linhas, tá? As linhas são esse aqui, ó. 8, 8, 8. Então, ele tem 8 linhas, tá? E em cada linha, vou até colocar aqui um Lzinho de linha. Em cada linha, ele vai ter 8 colunas. Eu vou colocar o Czinho de colunas. O que são essas colunas? Aqui, ó. 1, 2, né? 3 e assim sucessivamente. Ele vai ter 8 colunas e 8 linhas. Tá? E aí, gente, o que nós temos? Né? Como eu falei anteriormente, nós encontramos o número 8, né, nos nossos cálculos 2 vezes. Né? Então, para a gente saber o número de casas que tem, né, de quadrinhos que tem um tabuleiro de xadrez ou de dama, basta que a gente multiplique, o 8 vezes o 8. O que é esse 8 vezes 8, professor? É o 8 da quantidade de linhas com o 8 da quantidade de colunas. Então, nós teremos 64. Tá? Mas aqui o que importa para a gente não é só o resultado 64. O que importa para a gente é perceber essa repetição do número 8. Então, eu tenho um número 8 quantas vezes? Difícil? Não, professor, é fácil. Eu repeti o número 8, eu encontrei aqui o número 8 2 vezes. Tá? Então, é isso aqui que vai importar e vai interessar para a gente nesse momento. Então, eu encontrei o número 8 2 vezes. Então, isso daqui, a gente já está trabalhando com potenciação. Então, o que é potenciação? Potenciação nada mais é do que a gente ter um determinado número que se repete uma quantidade de vezes. Então, por exemplo, nesse caso, o 8 se repetiu 2 vezes. Tá? Mas vamos para o segundo problema para a gente entender um pouquinho mais, tá bom? O segundo problema agora deu para a gente um prédio. Olha só, o prédio onde Jacira mora tem 4 andares. Em cada andar há 4 apartamentos. A mesma situação aqui da dama, gente. Tem 4 colunas, 4 linhas. Tá? Para cada apartamento há 4 vagas na garagem. Olha só, aumentou mais um elemento. Né? Nós temos aí 3 elementos. Os andares, os apartamentos e as vagas na garagem. Como eu posso representar a quantidade de vagas na garagem desse prédio? Então o que nós vamos fazer? Olha só, nós temos 4 andares, nós temos 4 apartamentos e nós temos
4 vagas na garagem. Gente, o nosso amigo número 4, ele se repetiu quantas vezes? 3 vezes, professor. Então, olha só, eu acabei de explicar o que é potenciação. É um número que se repete uma determinada quantidade de vezes. Então, eu posso dizer que eu tenho 3 vezes o número 4. Tá? O número 4. Então, muito cuidado, porque às vezes a gente confunde. Não é o 4 vezes 3, é o 4 3 vezes, ou seja, repete uma vez, repete 2 vezes e repete 3 vezes. Tá? E aí, como é que eu represento isso aqui, professor? Tem uma outra forma. Eu vou representar agora da forma de potência. Olha só. Eu coloco o 4. Quem é o 4? É um número que está se repetindo. E aí, professor, o que acontece? Ó, esse 3, gente, que é a quantidade de vezes que ele está se repetindo, eu coloco ele aqui em cima, bem pequeno. Pronto. Então, isso aqui representa uma potência. Tá? Então, a potência ela nada mais é do que a forma abreviada da gente escrever uma quantidade de vezes em que um número se repete. Tá? Então, por exemplo, imaginou a gente ter que repetir o número 10 20 vezes. 10, 10, 10, 10. Então, para resumir isso, foi criada aí a potência. Então, em vez de eu escrever o 10 20 vezes, eu coloco o 10, tá? Que é o número que se repete. E eu coloco o 20 lá em cima. Daqui a pouco a gente vai descobrir o nome de cada um desses números. Tá? Coloco ele lá, porque quem vai ler o problema ele vai saber que eu tenho que repetir o 10 20 vezes. Tá? Vamos para a próxima situação aqui. Então, olha só o que nós acabamos de fazer. Os números representados, né, que a gente acabou de fazer nas duas situações. 8, que nós achamos 2 vezes, e o 4, que nós achamos 3 vezes, eles são chamados de, olha aqui o nome, potências. Então, isso daqui são as potências, tá bom? Então, como eu falei para vocês, isso aqui são as potências, mas só que cada um desses números, eles recebem um nomezinho em particular. Então, por exemplo, aqui, vou colocar aqui maior, o 8 se repetiu 2 vezes. Então, quando a gente trabalha com potência, né, esse 8 e esse 2, eles recebem um nome particular. Então, o 8, que é um número que a gente repete, ele é chamado de base. Tá? É o que fica embaixo, digamos assim. Né? Mais precisamente isso. Então, o número que eu vou repetir é a base. E como é que eu chamo, professor? Aquele cara que fica lá em cima. Ah, esse aqui é o importante. Ele é chamado de expoente. Então, gente, anotem aí. Toda potência ela é formada por esses dois elementos. Ela tem que ter a sua base, que é o número que se repete, e ela tem que ter, aliás, o seu expoente, que é que vai dizer para vocês quantas vezes vocês irão repetir a base de vocês. Então, muito cuidado. Prestem bastante atenção. A base é o número que eu vou repetir. O expoente é quem vai me dizer quantas vezes eu tenho que repetir a minha base. E aí, quando a gente resolve isso, né? Por exemplo, eu tenho 8 na base e 2 no expoente. Ou seja, eu tenho que repetir o 8 quantas vezes? 2 vezes. Tá aqui. E é vezes, tá, gente? A gente já diz na pronúncia, quando a gente está resolvendo, a gente diz repetir o 8 2 vezes. Tá? Eu falo isso porque tem alguns que confundem, acabam somando os fatores. Não é para somar, gente. Nesse momento a gente esquece um pouco a adição e foca na multiplicação. Tá? E aí, quando eu resolvo 8 vezes 8, 64, o resultado disso aqui a gente chama de potência. Tá bom? Que é o resultado da nossa potência que nós acabamos de fazer. Tá certo? Então, gente, lembre-se bem. A base é o número que se repete. E o expoente, que é o númerozinho que fica lá em cima, é quem vai dizer para mim quantas vezes eu devo repetir a minha base. Tá bom? E aí, gente, ó, ele só escreve aqui para a gente não esquecer. Ó. Então, isso daqui, essa forma que eu acabei de fazer para vocês, é a potenciação. Tá? Ó, base, expoente, potenciação. O 8 é a base. O 2 é o nosso expoente.
E o resultado é a nossa potência. Tá? O 4 e o 3, a mesma coisa. O 4 e o 3 lá em cima é a potenciação, base e expoente. O 4 é a base, o 3 o expoente. Quando eu resolvo, professor, eu acho a potência. Tá? Então, muito cuidado. Base, expoente, potenciação. O resultado é a nossa potência. Tá bom? E aí nós temos, né, gente, muito interessante, nós temos duas potenciações que são bem específicas e importantíssimas, tá? Porque daqui para frente vocês sempre vão ouvir falar delas. A primeira, né, que está aqui, deixa eu só mudar o pincel, é o quadrado de um número. Então, muito cuidado. Quando em uma potência o expoente é igual a 2, olha só, vamos lembrar o que é o expoente? É o número que me diz quantas vezes eu tenho que repetir a minha base, ou seja, aquele númerozinho que fica lá em cima, tá? Então, o que acontece? Isso aqui só acontece com o 2. Então, quando nós temos o número 2, ele recebe um nomezinho específico, tá? O nomezinho dele é diferente dos demais. Então, toda vez que vocês tiverem um expoente e um número 2, a gente diz o seguinte, que a base está elevada ao quadrado. Tá bom? Então, quando aparecer o expoente 2 e vocês forem fazer a leitura, como é que eu faço? A base, nesse caso 8, está elevado ao quadrado, não é ao 2. Tá bom? Então, eu esqueço o nomezinho do 2 e coloco no seu lugar ao quadrado. Tá bom? E quando for o 3? Ah, o 3 também tem um nomezinho específico. Ó. Quando uma potência, o expoente é igual a 3, né, que foi o exemplo lá dos prédios, está aqui, ó, o expoente é 3. Quando ele for 3, eu faço a mesma leitura lá do quadrado, só que, olha só, como é que eu vou dizer? A minha base está elevada ao cubo, tá bom? Cuidadozinho aqui, que esse nomezinho aqui é cubo, tá bom? Então, o 2, a gente lê quadrado, tá? Quadrado. Então, isso vale sempre que vocês tiverem o expoente 2, a leitura é a base elevada ao quadrado. Quando o meu expoente for 3, aí eu, em vez de chamar quadrado, eu vou chamar de cubo, tá bom? Não se preocupem, tá? Porque essas relações entre quadrado e cubo, com o passar dos anos, né, que vocês forem adentrando no 7º, 8º ano, vocês vão entender melhor porque essas denominações, tá bom? Mas por enquanto o que importa para a gente é o seguinte: apareceu o expoente 2, eu vou lembrar, a base elevada ao quadrado. Apareceu o expoente 3, a base elevada ao cubo, tá bom? Não dá para esquecer. E aí o que acontece, gente? O professor só falou do expoente 2 e do expoente 3. E os outros? Os outros são fáceis. Por quê? Quando os expoentes são diferentes do 2 e do 3, que tem os nomezinhos específicos, o que a gente faz? A gente fala o seguinte: a base é elevada ao número e à potência. Como assim, professor? Por exemplo, vamos supor que a minha base é 10 e lá o meu expoente é 5. Como é que eu vou ler isso aqui, professor? Base 10 elevada à quinta potência. Então, aqui nesse caso, lá nas aulas de português, a gente usa, né, a denominação, o nome para chamar os números, da posição, a ordem ordinal. Né? Então, eu uso quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décima primeira. Então, eu vou usar essa denominação para os expoentes diferentes de 2 e de 3. Então, aqui, por exemplo, ó, é 10, né, a base 10 elevada, tá? Sempre tem que dizer esse nomezinho elevada, porque é ela que vai dizer para nós que nós estamos trabalhando com potenciação, tá? Então, base 10 elevada a, aí, quinta, tá? Quinta, que como é 5, representa aí, no caso, quinta, posição 5, né? Quinta. E aí, para finalizar, sempre tem que colocar esse nomezinho no final, potência, tá, gente? Sempre tem que ser acompanhado desse nomezinho potência. Então, olha só. Vou pegar o macetezinho aqui. Então, sempre que eu for escrever, né, a denominação da minha potenciação, como é que eu faço? Base
esse nomezinho elevado ele não pode ser esquecido. Então, sempre vocês vão ter que colocar um nomezinho elevado e no final, potência. O que vai mudar, professor, de um exemplo para o outro? Só a base e o expoente. Então, se a base é 5, base 5 elevada, e se o expoente for 7, elevada a sétima e finalzinho, potência. Tá bom? Então, sempre será assim. Vamos prosseguindo. E aí, gente, nós também temos outras observações a fazer com relação à potência. Então, a primeira já foi quando o expoente for 2, quadrado. Quando o expoente for 3, cubo. E agora nós temos outras que são bem importantes também. A primeira é que ele diz para a gente o seguinte, que todo número natural, quando o expoente é 1, ele é igual a ele mesmo. Ou seja, se vocês tiverem 100 na base, vamos botar 1000, eu tiver 1000 na base, mas o meu expoente for 1, significa o quê? Que eu vou ter que repetir o 1000 quantas vezes? Uma vez. Então, é 1000. Então, por isso que ele diz, toda vez que a base de vocês for elevada a 1, basta repetir a base que a resposta já está ok. Tá? Então, lembre-se, expoente é 1, a resposta é a base. Todo número, né, a segunda opção aqui, todo número natural diferente de 0 elevado a 0 é igual a 1. Isso aqui também é muito importante, gente. Tá bom? Olha só. Então, o que ele diz? Não importa a base. Vamos botar 1000 de novo. Se o expoente for 0, isso aqui sempre será igual a 1. Então, isso, gente, é o que a gente chama de definição. Tá? Isso aqui foi criado, então eu não posso alterar esse resultado. Eu só tenho que seguir a regra. O que a regra diz? Se o meu expoente é 0, então a minha resposta, não importa qual seja a minha base, sempre será o número 1. Não importa se tem 1 milhão na base, 2 milhões, 3 milhões na base. Se o expoente, o númerozinho que fica lá em cima, for 0, a resposta de vocês sempre será o número 1. Beleza? E aí nós temos também as potências que têm a base 10. Né? Essas são as mais fáceis, gente. Por quê? Como é que eu resolvo potência de base 10? Por exemplo, para resolver, é simples. Ó. Então, toda vez que a base for 10 e que vocês tiverem qualquer expoente, olha só como é que vocês vão resolver. Sempre vocês vão colocar o número 1, não importa a situação. Se a base é 10, já botam o número 1 e aí vocês olham para o expoente. Qual é o número que eu tenho no meu expoente aqui, gente? 4. Então, eu vou acrescentar 4 zeros lá depois do número 1. Pronto, achei a minha resposta. Então, o 10 elevado à quarta potência é igual a 10.000. Faz outro exemplo, professor. Então, se eu tenho 10 elevado à sétima potência, professor, essa aí é difícil. Não. Primeira coisa, coloca o número 1 e aí acrescenta os zeros de acordo com o valor que vocês tiverem no expoente. Nesse caso é 7. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros. Tá? Então, 1 milhão, facinho, facinho. 10 milhões, aliás, desculpa, tá, gente? Muito fácil. Tá certo? Então, não tem segredo. Tá bom? E aí, nós vamos para a parte final, que agora, gente, é os exercícios. Então, eu tirei 3 exercícios, aliás, do nosso livro também, para a gente exercitar o que nós aprendemos sobre potências. Tá bom? Então, vamos lá. A primeira questão diz o seguinte, registre a expressão um produto de 4 números iguais a 5 das duas maneiras diferentes que você aprendeu. Então, bora lá. Ele quer que a gente represente, escreva, né, de duas formas diferentes, isso aqui que ele está dizendo, ó. Um produto, multiplicação, de 4 números iguais a 5. Então, eu vou escrever o que ele botou. Então, a primeira opção, vou botar aqui a primeira questão. A primeira opção poderia ser, não é o número 5 que ele quer repetir quantas vezes? 4 vezes. 1, 2, 3 e 4. Ó. Um produto de 4 números iguais a 5. 1, 2, 3, 4. Então, está aqui. A primeira representação é essa. Eu repeti o número 5 4 vezes. E agora, professor? Agora vamos escrever isso aqui na forma de potência. Vamos ver se vocês ainda lembram.
Para fazer a potenciação, eu preciso ter a base, o número que fica aqui embaixo, e o expoente, aquele número que fica em cima. Quem é a base? É o número que está se repetindo. Quem é que está sendo repetido aqui, gente? O 5. Então a base é 5. Moleza. Quem é o expoente? É a quantidade de vezes que eu estou repetindo a minha base. Nesse caso, eu repeti quantas vezes? 4 vezes. Então, a primeira questão está resolvida. Representamos de duas maneiras diferentes a expressão que ele disse. Um produto de 4 números iguais a 5. Tá? Vamos para a segunda. Escreva de outra maneira a expressão a seguir, usando apenas os números 20 e 9. Olha só, gente, parece difícil. Mas vamos entender aqui. Então, o que ele quer? Que a gente escreva essa expressão de uma outra forma. O que ele fez aqui? Ele está repetindo o 20 quantas vezes? 9 vezes. Então, gente, eu posso escrever isso aqui na forma de potenciação. Quem vai ser a base? É o número que se repete, 20. Quem vai ser o expoente? A quantidade de vezes que ele está sendo repetido, 9. Acabou o problema. Simples, tá? E na terceira, professor? Na terceira ele pediu para a gente calcular. Então, resolver as potências, as potenciações. Então, bora lá. Na letra A, ele quer o 2 5 vezes. Então, vamos botar aqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Como é que eu faço para resolver? Só multiplicando. Então, olha só. Lembrando, multiplicando. Então, eu vou multiplicar um por um, sempre um pelo outro, tá bom? Então, ó, 2 vezes 2 é 4. E aí eu continuo com 4. Ó. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 2 é 16. 16 vezes 2, 32. Então, a minha resposta da letra A é 32. Tá bom? Opa, 32. Pronto. Vamos para a letra B. Na letra B, ele está repetindo 3 uma vez. Então, 3 elevado a 1. Ah, professor, isso aí você falou. Que todo número, quando o expoente for 1, a resposta é a própria base. Então, nesse caso, eu não vou nem bater cabeça. É 3. Quem é a base? É 3. Letra C. 11 elevado a 0. Ah, professor, você também falou dessa regra. Que todo número que o expoente é igual a 0 é sempre 1 na resposta. Não importa qual é a sua base. O expoente é 0, pode colocar 1 como resposta sem medo nenhum, tá certo? Vocês vão acertar sempre. Letra D. 1 elevado a 50. Professor, eu vou ter que repetir 1 50 vezes? Não, gente. 1 vezes 1 é 1 vezes 1 vezes 1. Não importa aqui, né? Se vocês têm na base o número 1 e vocês podem ter 1 milhão no expoente, não importa. 1 vezes 1 sempre vai ser 1. Então, aqui também é fácil. É 1. Então, quando a base de vocês for 1, qualquer que seja o expoente, a resposta vai ser o próprio 1. Tá bom? Letra E. Olha aí, ó. 0 elevado a 100. Ah, professor, o senhor falou do expoente elevado a 0, que seria 1. Mas e quando a base é 0? Gente, se eu tenho 0, eu vou repetir o 0 100 vezes. Quanto é que eu vou achar? 0. Não tem tanto segredo, tá? E a letra F foi o que nós fizemos também naquela parte das observações, ó. 10 elevado a 6. Professor, isso é difícil. Não. Como é que eu faço? A base é 10. Então, já bota o número 1, olha para o expoente e aí vai botando zeros de acordo com o expoente. Ó. Como é 6? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tá? Essa é a nossa resposta. Tá? Gente, então, essa é a nossa aula. Espero que vocês gostem, que dê para vocês entenderem um pouquinho do nosso conteúdo, tá bom? A atividade vai estar junto com o link do YouTube dessa aula, tá? Então, assistam a aula quantas vezes vocês acharem necessário, tá bom? Assistam devagar, num cantinho calmo, escutando com muita atenção,
para depois tentar resolver o exercício e me enviar, ok? Então, até mais, galerinha. Um abraço, fiquem com Deus.